está no ar mais um Almanac Brasil. Dizem que aqui ninguém se sente estrangeiro. É a pura verdade. Nosso país é formado por uma mistura tão incrível de culturas, sotaques e temperos que resulta num sabor único e irresistível. Temos alguma coisa que faz com que muitos visitantes decidam ficar por aqui e se declarem com todas as letras brasileiros de coração. Veja quanta coisa boa esses ex-estrangeiros trouxeram para a nossa terra. Da Argentina veio o Caribé, com seu traço inconfundível. Olivier Anquier trouxe da França sua rica gastronomia, que ficou ainda melhor com o tempero brasileiro. Da Suíça, um sequestrado pra lá de amigável. De Porto Rico, cantores mirins que marcaram uma geração. E como são todos brasileiros de coração, vamos comemorar com um belo churrasco. Ao som da percussão verde e amarela de Naná Vasconcelos. E também com as brincadeiras bem brasileiras do nosso Almanaquias. Pronto para começar? Eles vieram de todas as partes do mundo e pouco a pouco ajudaram a construir o país que somos hoje. Vale a pena voltar no tempo e relembrar como foi acontecendo essa mistura tipicamente brasileira. Há muito tempo, o Brasil desperta o interesse de diferentes povos. Em 1637, tivemos a primeira invasão holandesa em Pernambuco, liderada por Maurício de Nassau. Logo, eles foram expulsos pelos portugueses, sem saber que 3 séculos depois seriam muito bem recebidos no interior de São Paulo. A florida cidade de Olambra é junção dos nomes Holanda, América e Brasil. Em Prudentópolis, no Paraná, temos um pedacinho do leste europeu. 80% dos habitantes são descendentes de ucranianos. Por lá, até as missas são celebradas em ucraniano. E quase todo mundo entende. No século XIX, milhares de judeus perseguidos no Marrocos vieram para cá em busca de liberdade religiosa. Hoje, 16% da população branca da região amazônica tem ascendência judaica. Muitos praticam o sincretismo religioso. Lá é possível encontrar, por exemplo, um rabino familiarizado com o candomblé. Por sua vez, os católicos fazem peregrinações à sepultura do rabino Shalom Emanuel Muyal. Tudo em busca de milagres. Quer lugar melhor para fazer uma mistura cultural do que a cozinha? O nosso convidado de hoje trouxe da França exatamente essa proposta, um intercâmbio gastronômico. Com vocês, um saboroso papo cabeça com Olivier Anquier. Eu cheguei, com certeza, num país completamente diferente, contrastante, né, pela sua geografia, seu clima, sua proposta, né? E o que teve mais impacto em mim foi o brasileiro, o povo brasileiro e sua maneira de enxergar a vida, completamente diferente e contrastante também com tudo que eu tinha vivido até na Europa, né, até eu chegar com 20 anos de idade no Brasil. E aí, em 95, eu abri minha primeira padaria, que deu início, padaria, panificação, que é a bandeira profissional da minha família, do lado da minha mãe, tanto é que a minha mãe é padeira até hoje na Austrália, eu sou a terceira geração de padeira na família, e que deu início a de uma certa forma, essa saga, essa minha história aqui no Brasil de forma muito concreta. E aí depois veio 98, o meu primeiro Diário de Olivier, esse programa que eu criei, que eu apresentei e dirigi. Então é toda essa maneira de se relacionar que é simples, fácil, caseira e que é diferente da maneira brasileira de se relacionar com os ingredientes e dos preparos. Então é uma pequena janela que eu abro na cabeça das pessoas, do telespectador, para de repente ter uma relação diferente. Melhor, eu não sei se é melhor, mas enriquece porque se adiciona ao que ele já tem.
E já já o Olivier volta com sua deliciosa conversa. Enquanto isso, que tal incorporar mais uma palavra inusitada ao nosso vocabulário com almanaquias? Ei, você aí, sabe o que é uma ducineca? Não sei. É de comer? Não. Parece o nome de uma pessoa, não parece? Uma soneca, sei lá. Doce? Não é um doce. Eu vou te dar uma pista. Tem a ver com incêndio. Fogaréu? Não é o fogaréu. Deve ser alguma sirene? Tem a ver com apagar o fogo. Apagar o fogo? Água. O hidrante, alguma coisa assim, não? A mangueira, então. Extintor? Ducineca é uma parte do extintor. Agora eu te pergunto qual parte do extintor é a ducineca? O pó? Não. A espuma? A espuma do extintor? Não, não é a espuma. Gatilho? É isso aí! Pode procurar no dicionário. Ducineca é o bico curvo na parte superior dos extintores de incêndio. O nome deriva do inglês gooseneck, ou seja, pescoço de ganso. Não é simplesmente imprescindível? Hã? Ele existe há tanto tempo que nem se tem registro de suas origens. Provavelmente surgiu na pré-história com a descoberta do fogo. De lá para cá, muita coisa mudou. Mas a base de um bom churrasco continua a mesma. Fogo, uma boa carne e, claro, o toque de mestre dos especialistas nessa ciência doméstica. Primeiramente tem que ter bons amigos, gente bonita, muito amor e muita alegria. Eu acho que começa com a escolha da carne. Eu gosto do alcatra, do contrafilé. A melhor de todas é a costela. Costumo dizer que carnes onde a gente tem próximas de osso tem um sabor melhor. Se for carne com osso, 800 gramas por pessoa. Eu calculo em torno de meio quilo, mas contando com franguinho, linguiça e carne. Eu sei que existe um segredo sobre cortar a carne. Para ela ficar mais macia e não pegar muita a fibra da carne. As fibras estão todas no comprimento e a gente sempre vai fazer o corte no sentido contrário. Isso já faz com que a carne ganhe em maciez. Para temperar a carne, você pode jogar um pouco de sal grosso em cima da carne, só isso, né? Você pode dar umas batidinhas depois, só para salgar um pouquinho a carne e pronto, não precisa mais nada. Nada de deixar ela no sal durante muito tempo. Assar devagar, sem muita pressa e pedaços inteiros. Porque esse negócio de pedacinhos pequenos deixa a carne meio seca. Tô fazendo um almoço, 9 horas você põe a brasa para acender e esquece ela lá. Pega um pão velho, encharca de álcool, põe um pouco de carvão em cima, acende em cima do pão. Quando for lá para umas 11 horas, você vai lá, a brasa já está pronta, não vai ficar pegando aquele fogo. O carvão ele tem que estabilizar e aquela queima primeira tem que sair, tem que ir embora. Dá uma dourada de um lado, do outro. Dá para fazer uma boa festinha. A hospitalidade sempre foi marca registrada de nós brasileiros, até nas situações mais inusitadas, você sabia? Dezembro de 1970. Integrantes da vanguarda popular revolucionária idealizaram o plano perfeito para libertar 70 presos políticos da ditadura militar. Sequestraram o embaixador da Suíça Giovanni Bucher para trocá-lo pela liberdade dos colegas. Uma ação verdadeiramente ousada. O que ninguém poderia esperar é que durante a negociação longa e difícil com a ditadura, um relacionamento amistoso iria se estabelecer entre revolucionários e embaixador. Entre cigarros e longas conversas, Bucher acabou ganhando a confiança de todos. Tanto é que a turma logo dispensou os capuzes. Bucher e o líder dos sequestradores, Carlos Lamarca, formaram inclusive uma dupla no carteado e não perdiam para ninguém. 40 dias após o sequestro, a polícia mandou o suíço libertado reconhecer os ditos terroristas. Não posso, estavam de capuz o tempo todo. Intuitivo, inventivo e muito talentoso, ele já conquistou a admiração incondicional do Brasil e do mundo. Hoje é Naná Vasconcelos quem faz a trilha sonora do nosso Cantos do Brasil.
Eu nunca fui a uma escola de música, eu aprendi tudo intuitivamente. A minha educação toda foi feita assim, na vivência, eu vivenciei, sabe, a escola da vida. Mas o interessante é que eu tinha sido ritmista, né? Antes tocando bongos, maracas, porque na época no Brasil se tocava muita música latina. Foi uma grande escola, você aprender a tocar para as pessoas dançarem. Mas eu queria ser um solista, sempre quis ser um solista, né? Não foi tão fácil para mim virar um solista, principalmente com percussão, que é um instrumento que não é melódico, né? Mas eu quis isso e enfrentei isso e estudei para isso, pra procurar uma maneira de fazer uma coisa que seja musical com percussão. Eu estudo muito, né, para que as coisas que eu faça não fiquem caricatas, né, seja realmente claro. Agora quero ver quem sabe o que o Brasil tem a ver com o perfume mais famoso entre as estrelas do cinema internacional. A diva Marilyn Monroe dizia que ia para a cama vestida apenas com algumas gotas de Chanel número 5. Pois saiba que esse perfume très fascinant também tem seu toque de Brasil. A pergunta é, que essência tipicamente brasileira faz parte da fórmula do perfume mais famoso do mundo? Eu não sei. Pode chutar? Eu não tô lembrada agora. Não faço ideia. Lírio do Campo. Daqui a pouco a gente volta com a réponse, quer dizer, com a resposta. E aí, já sabe qual é a essência brasileira presente no perfume mais famoso do mundo? O Chanel número 5? Não sei. Já ouvi dizer também, mas eu não conheço, sinceramente, não. Poderia chutar, mas eu não sei. Pois bem, vamos dar uma olhada nas alternativas. Alternativa A, essência de andiroba. B, essência de pau rosa da Amazônia. C, essência de pitanga. Ou D, essência de cupuaçu do Pará. Pitanga. Cupuaçu do Pará. Acho que de pitanga seria o mais provável. Cupuaçu do Pará. Pitanga. Essência de pau rosa da Amazônia. É isso aí! Acertou quem respondeu B. Entre as essências desse perfume, a do pau rosa é uma das mais marcantes. Voilà. Ciganos, poloneses, alemães, as misturas continuam e cada vez mais saborosas aqui no Coisas Nossas. Espalhada pelo Brasil, especialmente no semiárido paraibano, está a segunda maior população de ciganos do mundo. Só fica atrás da Romênia. Poucos sabem, mas várias personalidades brasileiras têm sangue cigano, como a escritora Clarice Lispector e o ex-presidente Juscelino Kubitschek. Já em Curitiba, quem dá o tom são os poloneses. 95% dos imigrantes vindos para o Brasil se estabeleceram na região e muitos ainda falam a língua do Papa João Paulo II. Em Santa Catarina, encontramos Pomerode, que orgulha-se de ser a cidade mais alemã do Brasil. Mais de 80% da população tem ascendência germânica e boa parte é bilíngue. Para fazer justiça a todos os povos que formam a grande nação brasileira, teríamos que usar o espaço de vários programas, mas certamente eles vão protagonizar muitas outras histórias de almanaque. Para você que se deliciou com o papo cabeça do Olivier Anquier no começo do programa, é hora de ver o que ele preparou para a sobremesa. A culinária, a cozinha de casa, a culinária, a cozinha da gente, a culinária, o que está próximo da gente. A gastronomia é o aperfeiçoamento da culinária a um nível altíssimo técnico e executado por verdadeiros profissionais que são os chefes. Eu não pretendo mostrar para o brasileiro fazer uma feijoada.
Agora eu posso apresentar para um brasileiro como que pode se fazer um feijão diferente. Quando eu falo diferente, não só no seu preparo, como na sua cor, na sua qualidade, né? com feijão branco, com feijão vermelho, e aí me inspirando de todas as culinárias, ou de todos o conhecimento que eu posso ter recebido até hoje. O fato de levantar essa coisa do cotidiano e colocar numa posição que eu acho que é a posição dele, que é dando devido valor àquela coisa, mas de repente tu acende o telespectador, que é, então, que se espalha por todo o Brasil, e ele acaba, nossa, mas é nosso. E isso daí enche o brasileiro de orgulho e me enche também de orgulho de poder ter levantado o orgulho do brasileiro através do que é dele. E que agora é meu também, porque eu sou brasileiro. De Porto Rico para o mundo, o Grupo Menudo conquistou fama internacional entre a garotada da década de 80. E aqui no Brasil não foi diferente. Aposto que você também se lembra deles. Vai, confessa aí. Não se reprima. Foi uma explosão. Menudos, eu lembro quando eu era criança, eu gostava muito deles, eu dançava as músicas, né? Tinha o Roy, o Robbie. O Rick Martin fazia parte, né? Minha mãe que comprava a revista pra mim. Eu tinha figurinha, tinha poço. Disco de vinil, assim, na época. Tudo que se tratava de menudo eu tinha. Sucesso, muito sucesso. Ah, os menudos eram febre na época, assim, né? Não se reprima, não se reprima, não se reprima. Você aí em casa, confortavelmente sentado em seu sofá, sabe qual é a origem da expressão "pra inglês ver"? A frase teria sido dita pela primeira vez em 1808, quando a família real chegou ao Brasil. A capital Salvador estava toda iluminada. Dom João VI então comentou que aquela recepção festiva demonstrava aos ingleses, aliados e protetores de Portugal, quão calorosamente ele era recebido no país. A expressão logo virou símbolo de enganação ou de falsas aparências. Outra versão defendida por historiadores é que a frase pode ter nascido da fingida vigilância com que os navios brasileiros procuravam navios negreiros. Faziam isso de mentirinha, apenas para agradar aos ingleses, que haviam proibido o tráfico de escravos. O Brasil é cheio de edifícios e monumentos que contam histórias. E quando visitamos um deles em perfeito estado de conservação, devemos isso ao minucioso trabalho dos restauradores. Vamos ver como é que eles fazem. O edifício Santa Clara está desativado desde o início dos anos 2000, não é? Mas seu processo de degrado já é considerado bastante agudo. Mas, basicamente, o que importa é as suas fachadas e o seu invólucro. Passamos, então, a atuar na execução dos elementos e restauração e constituição dos elementos artísticos. São confeccionados moldes retirados a partir dos elementos existentes. Hoje, utilizamos produtos como o silicone, que são elementos tecnologicamente atualizados e que facilitam muito a elaboração desses moldes, principalmente as estruturas mais complexas, artisticamente formadas de uma forma mais complexa. Os elementos que são reproduzidos em maior quantidade são feitos a partir de moldes em fibra de vidro. E os corriqueiros, considerados os moldes mais simples, que são mais abundantes na fachada, eles são feitos a partir de forma de gesso, que permita a moldagem e desmoldagem com facilidade. Alguns elementos decorativos são feitos em loco e reproduzidos com profissionais que são verdadeiros artistas e que moldem, esculpem isso no próprio local. Você vê materializar algo que você pôs no papel e aquilo ali é mero documento e aquilo ser materializado em pedra e cal, é sempre uma satisfação muito grande e profunda para quem exerce a profissão de arquiteto e de restaurador. Toda rixa tem suas exceções. Você quer um exemplo?
Foi na Argentina que nasceu um dos nossos artistas mais marcantes, o ilustre brasileiro Caribé. Héctor Júlio Paride Bernabó, o Caribé, nasceu na Argentina, passou parte da infância na Itália e aos 8 anos desembarcou no Brasil. Depois de estudar na Escola Nacional de Belas Artes no Rio, conseguiu o que chamou de melhor emprego do mundo: viajar pelo país enviando ilustrações para jornais cariocas. Sua casa definitiva no Brasil seria Salvador, para onde se mudou em 1950. Naturalizado brasileiro, Caribé fez da Bahia o cenário da sua arte. Retratou como ninguém seu cotidiano, suas tradições, seu povo. Apaixonado pelo candomblé, orgulhava-se de ter sido sagrado com sua mais alta distinção, Obá de Xangô. Como autêntico devoto, Caribé faleceu aos 86 anos, durante celebração num terreiro de candomblé. Poderia existir argentino mais baiano no mundo? O enigma de hoje está um verdadeiro desafio. Quero ver se o povo aqui das ruas consegue identificar quem é este jovem da foto. Gugu. Silvio Santos. Silvio Santos? Não. Ó, ele começou a carreira muito novinho. Com 9 anos de idade, ele apresentava um programa infantil. Não tô conhecendo, não. John Travolta? Dança, gatinho. Celso Portiolli, né? Tá meio anos 80, essa roupa, não sei. Ó, vou te dar uma dica, ele já fez parte do grupo Dominó. Dominó? Rodrigo Faro. É isso aí, é o Rodrigo Faro. Esse artista de múltiplos talentos faz um sucesso. É quase tão bonito quanto eu. Essa foto aí é do tempo em que ele integrava o grupo Dominó. Lembra? Manequim, o seu sorriso é um colar de marfim. E agora Naná Vasconcelos está de volta para nos embalar mais um pouquinho com sua percussão de mestre. Quem me ajudou muito, assim, foi o berimbau. E eu ficava com medo de tocar para as pessoas. Estava com medo de tocar para as pessoas porque não era capoeira. Tinha muito essa coisa, sabe? Você está mexendo com as tradições. Você não pode deturpar as tradições. Aí fora do Brasil foi que eu fui poder... Aí comecei a ver crianças na rua. Na minha época não tinha, morando na rua, sabe? E aí o meu sonho era fazer isso internacionalmente, com países de língua portuguesa. E acontece, o língua mãe é incrível porque, de repente, na África, que deu muita coisa para aqui da música folclórica, não existe mais. Porque 45 anos de guerrilha destruiu a coisa folclórica de lá. Uma das canções, as crianças cantam canções de guerrilha. Então, eu estava dando de volta para eles o que eles nos deram. Tudo que eles nos deram, a gente bota uma roupa de baiana e dá de volta com salsificação incrível, porque nós tivemos Vila Lobos. Nós tivemos bossa nova. Então a maneira de harmonizar da música popular brasileira é muito rica, é uma coisa única. Quem visita o Brasil não gosta de deixá-lo. De todas as partes, deseja voltar para ele. Beleza é coisa rara e beleza perfeita é quase um sonho. As palavras do escritor austríaco Stefan Zweig não podiam ser melhores para terminar o programa de hoje. E nós, brasileiros, respondemos com nosso espírito hospitaleiro e gentil, de braços abertos para os novos futuros brasileiros de coração. Até a semana que vem.